Olá pessoal, eu disse que gravaria um vídeo aqui para o IGTV a respeito do uso da retórica na elaboração de peças processuais penais. E eu escolhi uma peça muito especial para tratar nesse vídeo. É assim chamada resposta da acusação, resposta do acusado ou, em alguns casos, para alguns autores mais raramente, defesa escrita. Pessoal, o que essa peça tem de mais? Bom, primeiro que ela é a primeira manifestação do acusado no processo penal. Né? Depois de iniciada a ação penal, essa é a primeira manifestação do acusado. Então a primeira coisa que a gente tem que entender na hora de elaborar essa peça é o momento em que ela acontece. E aí a gente vai pegar o rito ordinário e o rito sumário, né? Ela também aparece no rito do tribunal do júri, mas aí o uso retórico vai requerer uma elaboração diferente. Eu vou tratar aqui principalmente de rito ordinário e rito sumário. E ela tem efetivamente o seguinte lugar dentro do rito. Nós temos que a denúncia ou a queixa é formulada, né, e frequentemente será uma denúncia. Haverá uma análise por parte do magistrado a respeito da admissibilidade dessa denúncia, avaliando ali as condições da ação penal, né? E aí, evidentemente, não acontecendo alguma das situações do artigo 395 do CPP, ou seja, for manifestamente inépcia a denúncia ou a queixa, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Ou 3, faltar justa causa para o exercício da ação penal, aí o juiz vai receber essa denúncia. Recebendo essa denúncia, ele vai mandar citar o acusado para, no prazo de 10 dias após a sua citação, apresentar defesa na forma escrita. E aí, evidentemente, que essa é a primeira manifestação. Tudo bem que pode ter acontecido manifestações na fase policial, pode ter acontecido algum tipo de medida revogatória de prisão, algum tipo de acompanhamento por parte do advogado de alguma diligência de busca e apreensão, alguma coisa nesse sentido, mas, efetivamente, do ponto de vista do processo, instaurada a ação penal, esse é o primeiro movimento da defesa. Peça, então, que tem o papel de apresentar a defesa, e aí, efetivamente, o estilo retórico escolhido tem que ser um estilo coerente com essa importante missão. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal, muitas vezes eu já ouvi pessoas, muitas vezes até experientes, falando da sua experiência no sentido de que essa peça ela não tem um prazo peremptório. E isso por quê? Porque transcorridos 10 dias sem que seja apresentada a resposta à acusação, essa peça vai ser remetida à Defensoria Pública para que seja constituído para o acusado um defensor. Né? Já que ela é uma peça essencial da defesa, a sua ausência gerará nulidade do processo, então evidentemente que ela não pode faltar no processo. E aí, esse colega que falava isso até de uma forma bastante segura do que dizia, falava que não era preciso correr com isso, porque você poderia apresentar fora do prazo e ainda assim não teria consequência mais grave do que uma mera advertência ou uma notificação da OAB, mas que não haveria prejuízo ao processo. Pessoal, o primeiro prejuízo já existe quando o advogado deixa no primeiro momento a impressão de ser desidioso. Ou seja, a impressão de que, na melhor das hipóteses, é um preguiçoso inocente. Duas características que nenhum advogado pode ter. Ele não pode ser nem preguiçoso e nem inocente, no sentido de crédulo, né? O advogado precisa ser sempre uma pessoa com um pensamento arguto. E a segunda coisa que está totalmente errada é porque ele precisa de, se você está advogando pela defesa criminal, você precisa antecipar uma crítica que sempre será feita ao advogado, a de que ele está procrastinando o processo para efetivamente beneficiar o seu cliente e jogar com a morosidade do judiciário para que aí consiga a absolvição. Veja, é quase impossível para um advogado fazer isso sem contar com a conivência do judiciário na medida em que efetivamente não se organiza ou não cumpre suas metas. Mas você, advogada, você, advogado, sempre será acusado no sentido de que está ali jogando contra o tempo, na medida em que você vai ali tentar procrastinar ao máximo para obter ali a prescrição do fato, ou retardar os efeitos da justiça. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque a advogada e o advogado, no processo, devem apresentar a face mais limpa e impoluta
A reputação mais ilibada não deve pertencer ao juiz, não deve pertencer ao promotor de justiça. Deve pertencer à advogada e ao advogado de defesa. Isso por quê? Porque no papel de persuadir, o advogado está ali a depender da sua autoridade perante o foro. Ele está ali para depender da sua reputação mais do que qualquer um. A posição estratégica da defesa no processo criminal, ela é uma posição já fragilizada de antemão. Porque muito embora o ônus da prova, em tese, do ponto de vista jurídico, não recaia sobre o acusado, recai sobre ele todo o peso do processo criminal. E daí que a defesa precisa, de alguma maneira, apresentar-se acima de qualquer crítica nesse sentido. Ela deve ser impoluta na sua natureza. Então seu comportamento processual também tem que ser perfeito, e ele tem que ser perfeito a partir da resposta à acusação. Como que você vai fazer uma resposta à acusação perfeita? Primeiro, dentro do prazo. 10 dias. Não vai você deixar que vá para a defensoria, para depois juntar a procuração e aí voltar para você, e aí você ganhou um mês nessa história. Você não ganhou um mês, você perdeu a sua credibilidade nesse foro. Jogue limpo, seja limpo, mostre a sua limpeza, porque é ela que vai persuadir as pessoas de que a sua causa também é limpa, que você não é efetivamente alguém que está jogando contra a justiça, mas alguém que não tem o que temer e que é por isso mesmo que está se apresentando na primeira oportunidade para responder. Eu não estou dizendo para você que você não pode usar todo o seu prazo, é claro que você pode e deve, né? Se isso vai significar uma defesa melhor elaborada. Mas não queira você deliberadamente jogar com a ideia de que esse prazo é impróprio. Por quê? Porque uma vez acusado de estar procrastinando, você poderá apontar no processo todas as vezes que o Ministério Público demorou a se manifestar, mas você se manifestou sempre antes. E aí, evidentemente, que o argumento se descredibiliza totalmente, e aí a melhor defesa efetivamente é a defesa. Você tem que antecipar a acusação. Né? Esse é o grande kung fu da defesa. Você tem que antecipar os movimentos do seu adversário. Né? E aí, evidentemente, que aqui, esse comportamento desde resposta à acusação tem que ser levado muito a sério. Segundo erro retórico que eu vejo na elaboração dessa peça muito gravemente, e aqui a coisa é perigosa. Pessoal, toda vez que eu estou peticionando, eu estou a falar de persuasão. O que significa dizer persuasão? Significa que eu estou me colocando no processo não numa posição inocente, não numa posição desinteressada, mas na posição de alguém que efetivamente tem pedidos a fazer ao juiz. Na posição de alguém que efetivamente precisa do provimento jurisdicional e precisa desse provimento na medida em que ele seja provável e possível de ser obtido. Não adianta querer persuadir fora do momento certo. E a resposta à acusação ela tem um perigo fundamental. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes de forma inocente, elas interpretam a lei como se a lei fosse uma espécie de verdade que paira sobre todos nós, que nós devemos interpretar para alcançar, mas uma verdade neutra. Se você é parte de um processo, se você representa uma parte no processo, a sua posição jamais poderá ser uma posição desinteressada. A sua interpretação da lei também não pode ser desinteressada. Ela tem que ser uma interpretação muito interessada. E aí eu quero fazer a leitura do artigo 396-A para que vocês compreendam do que eu estou falando. Vamos lá. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. E aí, logo na sequência, o 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, atenção, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Pessoal, primeiro, o acusado poderá arguir preliminares. Sim, ele deve arguir as preliminares nesse momento. A primeira delas, falar a respeito das condições da ação penal. Lembra que o magistrado, antes de tudo, ele já recebeu a denúncia e a queixa? Então, é a sua primeira oportunidade de manifestar-se, você vai criticar o recebimento da denúncia ou da queixa. Evidentemente, se você identificar ali a ausência de condições da ação penal. Não vai você cavar uma coisa que evidentemente não está lá, simplesmente porque isso é uma perda de tempo. Mas você pode efetivamente questionar uma coisa que acontece muitas vezes, que é o fato da acusação ser genérica. Vocês estão lembrados, evidentemente, da técnica do epitâmetro de Quintiliano. Quem, o que, como, quando, onde, de que modo, etc. Vocês estão lembrados do epitâmetro de Quintiliano, né?
Então, se ele não seguiu, o acusador, exatamente a descrição exata de quem fez o quê, quem participou, quem foi que trouxe a arma, com quem foi encontrada a droga, não trouxer individualizadas as condutas, e muitas vezes isso não acontece por causa da acusação, evidentemente jogando com a possibilidade de agitamento da denúncia, o acusador faz lá muitas vezes, e até evidentemente, né, para não dar muitas dicas de qual será a sua tese fundamental, joga a acusação de uma maneira muitas vezes em 1 ou 2 páginas apenas, as denúncias muito curtas. Então, evidentemente que isso dificulta o trabalho da defesa. Então você vai alegar de cara inépcia por ela ser uma defesa curta, por uma acusação curta, e atrapalhar a defesa, daí também o cerceamento de defesa cabe como preliminar. Vou alegar todas as nulidades possíveis por um problema retórico muito fundamental. Existe uma predominância na jurisprudência de um entendimento de que a nulidade absoluta é relativa e a relativa é mero erro de procedimento. Cada vez menos se reconhece nulidade no processo penal brasileiro. Então, se você não deixe você para alegar nulidade como último recurso. Aponte a nulidade desde o primeiro momento, porque a nulidade deve ser uma causa justa de indignação de qualquer operador do direito. Seja você o fiscal da lei, não deixe esse papel apenas ao Ministério Público. Seja você a apontar a nulidade quando você detectar. Sobretudo porque isso, sem dúvida, favorecerá o réu, uma vez que quanto menos processo, menos possibilidade de condenação. Então, evidentemente que eu estou aqui a apontar as nulidades de maneira imediata, preciso opor a exceção de incompetência de foro nesse momento, mas o que eu não posso? Não posso e não vou fazer nesse momento, alegar tudo que interessa à defesa. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu estiver fazendo essa leitura desinteressada de que eu vou alegar tudo que interessa à defesa, eu vou ter que lidar com um problema na ordem processual. E se o magistrado fizer, como muitas vezes faz, a abertura de vistas do processo ao MP após a sua manifestação? Você acaba de antecipar todos os seus argumentos para a acusação. Ou seja, em outras palavras, o goleiro pulou antes do artilheiro bater. Não jogue com as suas cartas à mostra, mas coloque as cartas na mesa uma a uma no momento certo. Não revele o seu jogo antes da hora. Porque você tem que entender que você não tem que alegar tudo, mas somente tudo que interessa à defesa. E aqui, nesse momento, não interessa alegar os fundamentos materiais da defesa, porque você não quer antecipar as suas teses ao acusador. Quem fala por último fala com a vantagem na retórica. Num debate, o último a falar, evidentemente, tem vantagens, porque ele pode refutar os pontos daquele que falou antes dele, sem dar novamente a palavra a essa pessoa. Daí você não pode efetivamente abandonar essa vantagem tática em hipótese alguma. O que eu vou efetivamente alegar com relação a material, né? E aí o que eu posso falar acerca dos fatos? Pessoal, vamos ver o artigo 397 e aí eu vou delimitar para você, eu vou desenhar um quadradinho que é aonde você vai focar a sua defesa na resposta à acusação. Olha só, após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente, ou seja, não tem mais instrução processual. Vai acabar antes da instrução processual. O juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando? Quando verificar 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude, ou seja, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal e consentimento do ofendido, causa extralegal de exclusão da ilicitude. 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, potencial desconhecimento da ilicitude, coação moral irresistível e menoridade, né? São essas as possibilidades aqui que me ocorrem. 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. E aqui você tem que falar da atipicidade do fato, né? Excluir o nexo causal, você precisa, de repente, falar da ausência de tipicidade material, você pode alegar teoria da imputação objetiva, você tem uma série de argumentos importantes, erro de tipo, né?
Uma série de argumentos importantes aqui. E 4, extinta a punibilidade do agente, normalmente pela via da prescrição. Pessoal, olha só, eu posso conseguir uma absolvição sumária, mas só nesses casos que foram descritos no inciso 1, 2, 3 e 4. O juiz não vai fazer análise de mérito agora. Não adianta você dizer que não era o seu cliente, mas era o primo dele. Não adianta você dizer que, na verdade, tudo aconteceu de uma maneira diferente, que não é nada daquilo, como está mostrado nas câmeras de vídeo. O juiz não vai avaliar a prova aqui. O que ele vai fazer aqui é efetivamente avaliar se ele vai começar a instrução processual ou se ele vai absolver sumariamente. E ele só vai absolver sumariamente se ele tiver uma razão muito forte, que se represente na existência manifesta de causa excludente da ilicitude, excludente de culpabilidade salvo inimputabilidade, vai ter o incidente de insanidade mental, que o fato narrado evidentemente não constitui crime e extinção da punibilidade do agente. Fora desses casos, ele não vai absolver. E aí é claro, né? Então você vai ter que botar uma carga no primeiro momento, uma defesa processual forte de todos os fatos já acontecidos até aqui. Você vai alegar as preliminares, você vai alegar as nulidades, você vai alegar a inépcia da denúncia, você vai alegar a ausência de fundamentos na acusação, de condições da ação penal, falta de justa causa, exceções de incompetência, você pode até falar de suspeição nesse momento. Deve. O que você não pode fazer? Falar do coração da causa, abaixar o escudo, abrir a guarda. Você não está aqui de maneira desinteressada. O seu interesse é a defesa do réu. Esse é seu interesse processual. Então você tem que jogar dessa maneira, não de forma inocente, de forma astuta e honesta. Honesto nos prazos, honesto nos argumentos, não vai inventar argumentos que não existem para não ficar efetivamente jogando argumentos frágeis. Nessa normalmente não é uma tática vencedora em processos, normalmente não é. Seja preciso, seja técnico, seja limpo e seja forte no seu ataque. Então, evidentemente, se você vai contra-atacar apresentando aqui uma resposta à acusação firme, vá inclusive despachar com o magistrado. A minha dica é essa. Muitas vezes a gente, no afã, larga as coisas para acontecerem conforme as rotinas. E a rotina vai ser sempre o quê? Marcar a data de audiência e instrução criminal. Vai fazer a instrução do processo. Então, o que eu estou te dizendo? Que é muito melhor, se você tem uma tese forte para você argumentar aqui, sobretudo essas do 397, para obter absolvição sumária, vá ao fórum, despacha com o magistrado, despacha com o secretário, mostre a ele a verdade da sua ação. Se você tiver força no seu argumento. Se você não tiver força no seu argumento, se concentre na instrução, revelando o mínimo possível daquilo que você vai efetivamente apresentar como fundamento central da defesa, porque você não quer antecipar ao acusador qual é o seu próximo passo. Não é do seu interesse fazer isso. Certo, pessoal? Seu interesse é antecipar os passos dele. Você não está de bobeira aqui, você está numa batalha ritual na qual acusação e defesa se enfrentarão e você tem uma responsabilidade muito grande pela defesa. Não se esqueça de arrolar as testemunhas, conforme o número determinado para cada rito. Não se esqueça de falar das provas que vai produzir e, evidentemente, de dizer que eventuais argumentos no futuro serão aduzidos no momento oportuno, para que também não falte com a lealdade à ex-adversa, para que não falte com lealdade ao juízo, ao Ministério Público e, evidentemente, se portando de maneira digna, você com certeza construirá uma reputação, algo que é um dos 3 grandes elementos de persuasão do retor. Né? Construa sua reputação e você vai persuadir cada vez mais facilmente na sua atribuição advocatícia. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o feedback, fica ligado aqui nesse G, que eu tenho bastante conteúdo para compartilhar com vocês. Um abraço e até breve.